Olá, meus amigos, eu sou o Vilmar Oliveira, apresentando o programa A Força Vem do Esporte. Estamos abordando saúde, qualidade de vida, longevidade e bem-estar. Nesse programa estamos recebendo a nutricionista Daiane Menon, que estará abordando todos os temas relacionados à nutrição. Nutrição para qualidade de vida, nutrição para a saúde e nutrição para atletas de alto rendimento, dando dicas, falando sobre o seu trabalho e a importância da nutrição na vida das pessoas. Com o apoio de FW Flores e Decorações, que está compondo o nosso cenário, a gente apresenta a força que vem do esporte. Chuta que é macumba! Ele é o nego de alma branca. Você nem é tão negra assim. Devia alisar esse cabelo. Case com branco pra limpar a família. Tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar pelas cotas. Racismo não se discute, se combate. Baixe agora o novo aplicativo Mapa do Racismo e denuncie atos de discriminação racial ou religiosa. Todos contra o racismo. Ministério Público do Estado da Bahia. Estamos aqui com a doutora Daiane Menon, que estará falando conosco sobre a importância da nutrição na vida das pessoas. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, Vilmar. Obrigado por ter aceito o convite para estar falando conosco sobre a importância da nutrição na vida das pessoas. Obrigada eu pelo convite, fiquei bem feliz sobre falar sobre esse assunto, né, que eu acho que é de extrema importância, ainda mais nos dias de hoje. Então, vamos falar um pouquinho de nutrição. Claro, nos fale sobre a sua carreira, o que levou a cursar a nutrição. Eu sempre tive o interesse nessa parte de alimentação, sempre gostei de cozinhar. Então, com a minha mãe, aprendi bastante coisa e eu sempre quis seguir esse estudo do alimento, né? E só que eu comecei a fazer administração porque na época não tinha nutrição em Caxias. Então eu fiz administração e quando surgiu nutrição na UX, eu entrei na turma e comecei a fazer nutrição. Então eu entrei na nutrição na primeira turma da UX. E eu me formei então em 2009, faz 12 anos que eu me formei. E venho trabalhando então com a parte de nutrição esportiva e nutrição clínica. Excelente, excelente. E nos fale sobre a nutrição, o histórico da nutrição. Então a nutrição ela é a ciência que estuda todas as propriedades dos alimentos e promove então através disso a saúde, né? E previne as doenças através da alimentação. Então a gente consegue prevenir vários tipos de distúrbios, né? Como distúrbios de excesso de peso, né? Obesidade, problemas de pressão alta, diabetes, de ansiedade através da alimentação. E a gente também atende todas as áreas, né? Desde das crianças, adultos, adolescentes, gestantes, idosos. Então, abrange toda a parte, a nutrição ela é essencial para todas as etapas da vida. O que você acha, doutora Daiane, a importância da nutrição nesse aspecto, da imunidade para prevenir ou para recuperar as pessoas não, todos nós que estamos sujeitos, né, a contrair esse vírus? Sabe que já foi feito vários estudos, né, falando da importância de alguns nutrientes para a imunidade associado aos efeitos colaterais do Covid, né? Então, por exemplo, a gente já sabe que a vitamina D baixa, ela pode acarretar em mais efeitos colaterais ou agravar o quadro do Covid. Várias pessoas que estavam internadas, que tiveram problemas maiores, estavam com a vitamina D baixa. Então, todas essas questões de vitaminas é legal adequar nas pessoas, porque isso pode prevenir qualquer tipo de doença, né, em relação à imunidade. Então, se tu tem a imunidade baixa, pode acontecer daqui a pouco de ficar com uma infecção urinária, pode ter alguma coisa alguma alergia. Então, a imunidade baixa, ela está relacionada com vários tipos de doenças. E falando do Covid, sim, a gente pode deixar o nosso corpo
mais forte, para que não tenha tantos, não quer dizer que não vá pegar o vírus, mas se caso acontecer, não tenha tantos efeitos. Então, sim, colocando algumas coisas, aumentando a vitamina D, então colocando mais zinco, colocando mais selênio. Então, tem algumas vitaminas específicas que a gente coloca nos alimentos dentro do cardápio para deixar a imunidade mais forte. Exatamente, o equilíbrio, né? O equilíbrio. Na alimentação, sim. Combinado com a atividade física, logicamente, que a gente vai conseguir com que as pessoas se tornem mais fortes, né? Porque não só o vírus do Covid, estamos sujeitos a qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de doença, se estivermos em desequilíbrio físico, né? E a questão do exercício também é bem importante, né? Porque para estar com a imunidade boa, a gente precisa praticar algum exercício e não ficar sedentário. Então é o conjunto mesmo. Exatamente. A nutrição melhora o rendimento em atletas? Mas toda a vida. Né, Vilmar? Eu acho que tu sim pode falar sobre isso. Porque às vezes as pessoas elas vão para academia, eu falo agora do exercício mais comum, né? Claro. Fazer uma musculação e ir para academia. Nem tô falando de atleta. Mas elas vão para academia para poder comer. E aí não fica na mesma, né? Tá não certo. cuida com a alimentação. Mas se a pessoa quer realmente um resultado, ela tem que associar a alimentação com o exercício. Porque se não se alimentar direito, como é que vai fazer o exercício? Chega lá, tem fraqueza, pode ter desmaio, pode baixar a pressão, pode baixar a glicose, pode perder massa muscular. De repente eu estou indo para academia para ter um aumento de massa muscular e está acontecendo o contrário, porque não está dando suporte adequado de vitaminas, de substratos para o músculo. Então tem tudo a ver, está ligado os dois. Exatamente, exatamente. E aí nós entramos na parte de condicionamento físico, resistência, força, né? Então, ainda mais para esses atletas de rendimento, né? Exatamente. De força, de competição. Aí sim a gente precisa associar, mais ainda até às vezes a gente precisa agregar suplementação, porque só com o alimento, às vezes a pessoa não consegue comer tudo aquilo, né? Claro, não fica tão claro. prático. Aí a gente tem que entrar assim com a parte suplementar, porque a gente está falando de atletas. Né? E aí, se o atleta não tem uma alimentação adequada, pode acarretar em vários problemas. Pode ter cãibra, pode ter desmaio, pode ter desidratação. Então, são vários problemas que a gente já viu na TV, né, que acontecem com atletas que não estão tão preparados na parte alimentar. Claro, com certeza. Quais os maiores problemas de saúde encontrado nas pessoas que você atende no seu consultório? Assim, eu vou te dizer que, como eu atendo nutrição clínica, que agrega vários tipos de doença, e a outra parte é nutrição esportiva, a maioria, tanto das pessoas que me procuram para nutrição esportiva e nutrição clínica, é obesidade. Então a gente vê que as pessoas estão sim acima do peso e com a obesidade vem outros tipos de problema, né? Então a obesidade associada a diabetes, obesidade associada à pressão alta, a problema de coração. Mas o primeiro, assim, o que mais eu atendo é para redução de peso. A gente tem essa experiência com alunos, enfim, com atletas, que muitas vezes começa em casa. Aquela ideia que os pais e as mães tinham de que o filho tinha que se alimentar muito, muito para ficar saudável, né? E muitas vezes acontece esse desequilíbrio. E isso somando aos fatores de álcool, enfim, e alguns outros problemas, pode acarretar sérios problemas de saúde, né? Claro, e falando do álcool, de fast foods, né, de comida rápida, que a gente sabe que tem uma grande quantidade de gordura, né? Então frituras, os doces, antigamente não tinha tanta opção e hoje a gente vê que crianças estão acima do peso justamente pela disponibilidade desses alimentos, por ser um pouco até mais barato do que um alimento saudável, às vezes é o mesmo valor, mas a praticidade, né? E às vezes a falta de conhecimento mesmo de algumas pessoas, né? Isso associado, né, doutora Daiane, a também os fatores também do nosso cotidiano. A modernidade, né, fez com que a gente que trabalha com academia, a gente que atende alunos de várias idades, enfim, a gente percebe
que o detalhe do telefone celular, do computador, enfim, dos joguinhos, desde a infância e adolescência, isso também acarretou, associado à alimentação inadequada, enfim, à falta de exercícios físicos, vários problemas, né, desde a adolescência. Claro. A gente percebe isso, né? Não se tem um gasto energético como se tinha antes, né? Exatamente. A gente vê as crianças, era jogar bola, era correr, brincar de se pegar, então era mais ativo. Agora, ainda mais com a pandemia, fica mais em casa, mais na frente do computador, mais no celular, e isso cria uma ansiedade, porque eu vejo que as crianças, né, elas ficam impacientes e isso faz com que elas procurem um alimento. Às vezes é o não ter o que fazer. Sim, a pandemia, na verdade, ela veio mais assim, claro, é um problema de ordem mundial, mas a gente vê que muitas pessoas estão usando a pandemia como desculpa para não fazer uma atividade física, para não se alimentarem adequadamente, Sim. enfim, até para não trabalharem, né? Então tem vários fatores, né? É um assunto muito amplo. Sim. Mas também aí entra a parte psicológica, que nós vamos abordar aqui no programa, com a especialista nessa área, né? Mas a nutrição realmente é essencial na vida das pessoas, essencial. Então esse é um dos temas que a gente fez questão de abordar em nosso programa, né? Porque o esporte nada pode fazer se não existir a nutrição adequada. Não tem alto rendimento se não existir a dieta correta, em qualquer modalidade. Claro. Se queremos força, se queremos resistência, se queremos explosão, se queremos velocidade, temos que ter a dieta adequada para cada modalidade e para cada biotipo, né? Por isso é feita uma avaliação inicial, né? Isso mesmo, e às vezes é coisas básicas. Às vezes as pessoas vêm com algum problema, né? Esses dias eu atendi também um atleta que ele faz provas de ciclismo e ele estava tendo muita cãibra. E ele disse, eu acho que está faltando algum suplemento, está faltando alguma coisa. E quando eu comecei a fazer as perguntas, estava faltando água. Não, sabe, coisas básicas que às vezes nem passa na cabeça da pessoa e a gente começa a questionar e ver realmente o que está faltando. São coisas básicas, é mastigar direito, Claro. né? É a água, então coisas que não precisa. Às vezes as pessoas acham que vou na nutricionista, eu vou deixar de comer um monte de coisa que eu gosto ou vou gastar um monte. É bem pelo contrário. Então é a falta de conhecimento, porque a gente consegue adequar toda a dieta conforme a rotina da pessoa. Claro, Né? E a gente sabe que não existe dieta milagrosa, né? Essas coisas que as pessoas ficam pesquisando em internet, enfim, de pseudo-especialistas, então isso a gente vê com muita frequência. Atualmente, a gente vê em redes sociais coach para tudo, inclusive na área de alimentação. Então, pessoas que não são especializadas na área, não estudaram para isso, querem ficar passando dieta igual para todo mundo, ou dietas restritivas, ou enfim. Então, isso, no meu ponto de vista, é muito ruim. É muito ruim para todos os segmentos. Porque o que acontece? Cada pessoa tem um objetivo, mas tem também as suas particularidades. Claro. Tem que fazer os exames para ver o que está faltando. Isso é péssimo mesmo, né? Eu acho que a internet, ela veio para agregar muita coisa, né? Muita coisa que a gente não conseguia fazer, agora a gente consegue para passar a informação, mas tem esse outro lado. Então, tem muita gente que se passa de profissional e não é. Então, a gente estuda para isso, né? A gente faz uma faculdade, faz pós, eu fiz 2 pós. Então, para ter o conhecimento mesmo, e aí alguém vem na internet e passa qualquer coisa dizendo que é um coach em alimentação e não tem experiência nenhuma, Sim. né? E as pessoas acreditam nisso, porque não tem noção, né? Porque a internet, as redes sociais, elas vieram para nos ajudar de várias maneiras. O progresso foi excelente, Claro. nos ajuda muito. Mas, por outro lado, atrapalha demais também em várias coisas, vários segmentos. Com o apoio de FW Flores e Decorações, vamos para o intervalo e retornamos com a doutora Daiane. O que a agricultura familiar tem a ver com cidadania? Tudo.
Meu nome é Michele Islane Ornelas de Matos. Moro no Núcleo Rural Capão Comprido, no assentamento 15 de agosto, em Brasília. Sou produtora de orgânicos há 6 anos. A gente vendia nos mercados, vendia nas residências. Depois que surgiu o PAA, nós passamos a entregar diretamente para o governo. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, atende mais de 130 mil agricultores familiares de todas as regiões do país. Os alimentos são comprados pelo governo e destinados para assistência social, merenda escolar, instituições de acolhimento de crianças e idosos, moradores de rua, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade. O PAA é muito importante porque ele nos dá segurança na questão da produção. Incentivo a quem produz e ajuda para quem precisa. Isso é cidadania. Acesse nosso site e siga nossas redes sociais e saiba mais sobre o programa. Ministério da Cidadania, Governo Federal. Voltamos ao nosso programa A Força Vem do Esporte, com a nossa entrevistada, Daiane Menon. A importância da avaliação física para as pessoas que lhe procuram no consultório para fazer um atendimento nutricional, uma avaliação física, ela é muito importante, é fundamental, né, para o início do seu trabalho. Sim, Vilmar, eu acho ela importante porque a gente consegue ter números, né? Às vezes as pessoas querem ver esses números, querem ver essa diferença, porque a avaliação física, ela tá tanto em avaliar o peso, o percentual de gordura, percentual de massa muscular, o IMC, que a gente faz uma avaliação completa. Mas, até a gente estava falando sobre redes sociais e atendimento online. No atendimento online eu acabo não fazendo a avaliação física porque a gente não tem como fazer isso, né? Claro. Então a gente faz por meio de fotos. Então as pessoas mandam fotos e a gente vai fazendo essa comparação, que também dá muito certo. Porque a gente sabe, a gente se olha no espelho, a gente sabe como é que a gente se sente e se está mudando, né? Claro. Então quando a gente não tem a possibilidade de fazer a avaliação física pessoal, essa que eu pego nas gordurinhas com adipômetro, aí a gente faz por meio de fotos. Mas ela é essencial para a gente ter um controle, para ter um comparativo, para ver se está tendo um resultado. Então é importante, sim. Então nós vamos assistir agora o seu trabalho com avaliação física. Agora, se a pessoa jantou às 8 e vai dormir meia-noite, ali pelas 10h30, se ela tiver fome, ela pode comer uma fruta, ela pode tomar um iogurte, ela não vai comer de novo uma refeição completa, mas ela pode colocar um lanche antes de dormir, porque esse lanche ele é mais leve, ele não vai demorar tanto para fazer digestão e não vai atrapalhar no sono. Tem pessoas que comem 2 refeições por dia, comem bem e não tem alteração de peso. Agora tem pessoas com metabolismo lento que a gente precisa deixar ele trabalhando mais. E aí que a gente fala de comer de 3 em 3 horas, justamente para o corpo acostumar, para deixar esse metabolismo mais ativo. Então agora a gente fez a avaliação, né, desse paciente que chegou aqui com exames alterados de triglicerídeos e na avaliação física o percentual de gordura dele deu acima do ideal. Então o que foi passado para ele? Algumas orientações para ele diminuir o consumo de algumas farinhas, de carboidratos num geral, para a gente tentar diminuir essa gordura corporal e também melhorar os exames de triglicerídeos. E toda uma avaliação que a gente fez também da questão muscular dele. Então, foi orientado ele procurar um exercício físico para ele manter uma frequência, porque ele está parado já faz 1 ano, então para ele dar sequência no acompanhamento nutricional também. Como nós assistimos ao seu trabalho com avaliação física, então gostaríamos de saber da importância dessa avaliação física para diagnosticar então
e fazer realmente esse acompanhamento com a pessoa de acordo com o que foi apresentado na avaliação, né? Sim. Então, a gente consegue com o peso e altura ver o índice de massa corporal, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem uma tabelinha onde a gente vai caracterizar se está com sobrepeso, obesidade grau 2 ou obesidade mórbida. E com a avaliação do percentual de gordura, que eu faço com adipômetro, a gente consegue ver o quanto que essa pessoa tem de gordura e de massa muscular. Porque muitas vezes a pessoa pode estar com o peso para a altura acima, mas quando eu faço a avaliação das pregas cutâneas, ela está com o percentual baixo. Porque se tu tem uma grande quantidade de massa muscular, isso não vai dar para a gente visualizar na balança, né? Claro, claro. Então, com essa avaliação do percentual de gordura, a gente consegue fazer uma avaliação mais completa e caracterizar essa pessoa, se ela está, por exemplo, mulheres que tem o percentual 23%, é um percentual normal, que está com um peso normal. Agora, homens é em torno de 16%. Então, a gente faz essa avaliação mais a avaliação do IMC. Claro, porque na verdade a parte de atletas é muito diferente. A gente falando sobre fisiculturismo, por exemplo, indo avaliar peso e altura, inclusive tem algumas federações que organizam as competições por altura. Então, esse é um diferencial que antigamente não existia. Hoje tem as competições por altura, então os atletas são divididos por altura. Né? Uma vez era só o peso, a altura eu nem sabia. Era só o peso. E então acontecia, a gente está falando da modalidade de fisiculturismo, era avaliado o volume muscular, a simetria e definição. Isso. Eram 3 parâmetros. Então hoje tem também o detalhe da altura. Um atleta disputa até uma altura, outro atleta mais alto disputa em outra altura. Claro. Então isso também melhorou as chances de classificação dos atletas. Sim. Porque a gente sabe, né, a nível genética, a diferença que é um atleta tipo de 1,90 m e um atleta de 1,60 m. Claro. A diferença na composição corporal que isso pode acarretar, né? Justamente, né? Então uma pessoa chega com 100 quilos e não tem tanta altura. Aí eu vou classificar ela só peso ou altura, vai dar obesidade. Mas quando eu vou fazer a avaliação, ela está com o percentual 10%. E aí, né? Porque é um volume muscular muito grande. Então, por isso que a gente tem que ter essas duas avaliações. E para atleta, a gente nem usa a avaliação do IMC. Quais os cuidados básicos importantes da alimentação que as pessoas não fazem? Vários. Então, assim, desde a ingestão de água, né, que quando eu faço anamnese e eu pergunto quanto que está ingerindo de água, às vezes é 2 copos por dia, então que é uma coisa básica, né, tomar bastante água, e para isso também tem um cálculo, porque tem pessoas que não tomam nada e tem pessoas que tomam muito, então Sim. Tem um cálculo que a gente faz, até quem quiser fazer em casa, a gente faz 30 vezes o peso da pessoa, isso dá a quantidade de água ideal para aquela pessoa. Então a água, que é uma coisa básica, a mastigação, que as pessoas comem atropelando tudo, e a mastigação correta, ela interfere em toda a questão de saciedade e também do intestino, porque uma alimentação muito rápida, ela pode fazer um desequilíbrio intestinal. Na quantidade de vezes que as pessoas comem, às vezes só almoçam ou só jantam, ficam muito tempo sem comer. Então, essas coisas básicas que eu vejo no consultório, a água, a mastigação e ficar muito tempo sem comer. Claro. E aí, às vezes, as pessoas têm, eu tô com muita dor de cabeça, não sei se é alguma coisa que eu tô comendo. E às vezes é muito tempo sem comer e falta de água. Normalmente são essas duas coisas. Esse cálculo 30 vezes, como funciona sobre a água? Por exemplo, a pessoa pesa 60 quilos, né? 60 vezes 30. Agora de cabeça não sei quanto que vai dar. Vai dar a quantidade de água, então vai dar 2 litros, né? 2.000 é 2 litros. Ah, entendi. Ou, claro, eu tô falando para as pessoas normais que fazem academia, não para atleta. Para atleta, daí a gente tem uma quantidade maior. Claro. Né? Daí a gente tem que ver a duração do treino, quanto gasta, porque daí tem que repor. Mas basicamente é 30 vezes o peso da pessoa. Certo. Que tipos de problemas os atletas apresentam quando não estão se alimentando adequadamente?
falta de rendimento, né? Então, às vezes, o atleta ele poderia render muito mais numa prova e aí por falta de calorias, às vezes, por falta de nutriente, tá faltando carboidrato, tá faltando proteína, então o rendimento, a questão de articulações, dores musculares, até lesões, né? Falta de nutrientes pode levar o atleta a ter lesões, então a gente precisa estar avaliando tudo isso. E até a falta de sono, né? Não só alimentar, mas claro. Eu acho que os hábitos saudáveis, eles incluem também o sono, que é uma coisa bem importante, o descanso. Então a pessoa ela precisa dormir de 6 a 8 horas por dia e não é um sono agitado, porque também eu durmo, fico 10 horas na cama, mas eu acordo, levanto, é aquele sono agitado, não, teria que ser um sono tranquilo. Doutora Daiane, para as pessoas consultarem, fazerem um acompanhamento nutricional, como elas fazem? Onde lhe encontram? Então eu faço atendimento online, né? Que isso facilita também as pessoas de outras cidades, outros estados. Então é pelo meu Instagram, as pessoas conseguem contatar comigo, pelo WhatsApp também, é NutriDaimenon. E presencialmente eu atendo em Caxias do Sul e Farroupilha. Então eu tenho dias específicos e podem estar entrando em contato principalmente pelas redes sociais. Lá eu também posto bastante receitas, bastante dicas de nutrição, então podem me seguir. Sabemos que o esporte aliado à alimentação adequada é a melhor maneira de prevenir doenças, de melhorar a qualidade de vida e conseguirmos longevidade. Obrigado pela sua presença, obrigado por nos esclarecer as nossas dúvidas sobre nutrição e estamos sempre à disposição no nosso programa A Força Vem do Esporte. Obrigada, Vilmar, pelo convite. Eu fico bem feliz por falar desse tema tão importante. Agradecemos a sua audiência. Contamos com você no nosso próximo programa, onde estaremos abordando diversos temas de saúde, qualidade de vida, longevidade e bem-estar. Apoio FW Flores e Decorações, sempre conosco, compondo o nosso cenário.